Bom dia, alunos! Como vocês sabem, eu sou a professora Cláudia, estou aqui com vocês, sétimos anos, para fazer a devolutiva da avaliação bimestral do segundo bimestre com vocês. Aqui está a nossa pauta de hoje, o nome da nossa escola, a nossa disciplina. Essa devolutiva que vai ser de 3 a 7 do 8. O conteúdo é a devolutiva, que está na nossa avaliação bimestral. Nós estamos trabalhando com as habilidades EEO07, MA8, MA9 e MA4, certo? Que a nossa devolutiva está compreendida no conteúdo frações e seu significado e conjunto dos números inteiros. Vamos à primeira questão. Qual é a fração que representa a parte colorida da figura? O que vocês têm que simplesmente fazer aqui? Primeiramente, eu conto, vejo quantas partes tem a figura. Daí eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A figura é composta de 3 partes. Eu tenho que fazer uma fração que indique qual é a quantidade de partes coloridas. Então, a quantidade total que tem na figura é o nosso denominador e a parte colorida é o nosso numerador. Se nós temos aqui 6 partes, se nós temos 1, 2, 3, 4, 5 partes coloridas, então nós temos aí uma fração que equivale a 5 sextos ou 5 sextos. Se vocês não conseguem escrever na forma de fração, a gente pode usar a barra ali para indicar a fração. Solução. Pegamos e contamos a parte pintada, que é 5, que será o nosso numerador, e depois contamos todas as partes, que é 6, que será o nosso denominador. Ficando assim, 5 sextos. Esta seria o nosso resultado da questão número 1. Vamos para a questão número 2. Observe as frações e suas respectivas representações decimais. Então, nós temos aqui no primeiro item, 3 dividido por 1000. 3 dividido por 1000, ele está falando que é equivalente a 3 milésimos. Aqui nós temos 2.367 dividido por 100. Ele está falando que isso equivale a 23,67. Item 3, nós temos 129 dividido por 10.000, que ele está falando que equivale a 129 décimos de milésimo. E nós temos aqui no item 4, 267 dividido por 10, que ele está falando que equivale a 2,67. Utilizando as igualdades acima, escolha a alternativa correta. Isso daí não quer dizer que todos os itens estão certos. Então, por isso que ele está falando, de acordo com as igualdades acima, quais são corretas. Daí nós temos item A, 1 e 2, item B, 1 e 5, item C, 1, 2 e 3, item D, 1, 2, 3 e 4, todos os itens. Vamos à solução. Aqui nós temos que pegar, dividir o numerador das frações pelos seus denominadores para encontrar seu valor decimal. Portanto, se nós dividirmos 3 por 1000, realmente nós vamos ter 3 milésimos. Isso significa que o item 1 está correto. Se nós pegarmos e dividirmos 2.267 por 100, aqui o que eu tenho que fazer? 2 é menor que 100, 23 é menor que 100. Eu tenho que pegar 236, que é maior que 100. Quanto 100 cabe dentro de 236? 2. Então, 2 vezes 100, 200. Aí, para 236, nós vamos ter um resto aqui de 36. Daí, nós vamos abaixar o número 7. Daí, nós vamos ficar com 367. Quanto 100 cabe dentro de 367? 3, 3 é 6, 300. Ainda vai ficar um resto de 67. Como eu não tenho mais valor para eu baixar, eu tenho que colocar vírgula para eu poder acrescentar um zero. Como eu tinha 67 de sobra, e se eu acrescentar um zero aqui, eu vou ficar com 670. Quanto 100 cabe dentro dos 670? 6. 6 vezes 100, 600. E aí eu vou ficar com um resto de 70.
Uma vez colocada a vírgula, eu posso acrescentar um zero a cada passagem. Daí eu que tinha 70 de resto, acrescentei um zero, vou ficar com 700. E daí quantos 100 cabe dentro dos 700? 7. 7 vezes 100, 700. Daí então 23,67, esse resultado também está correto. Vamos para o item 3, 129 dividido por 10.000. Bom, 1 não dá, 2 não dá, nem o 129. Daí o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar o zero. Quando o meu dividendo é menor que o meu divisor, eu começo a minha divisão com 0, daí eu posso acrescentar. Quantos zeros eu preciso acrescentar aqui para que esse 129 fique maior que 10.000? Eu vou precisar ter aqui 12.900. Então, eu vou precisar acrescentar quantos zeros? 2. Quando eu coloco 0, eu posso colocar um zero. Só que se eu colocar um zero aqui, eu fico com 1.290, que ainda não dá para dividir por 10.000. Daí eu acrescento mais um zero, daí sim, 12.900. Quantos 10.000 eu consigo colocar dentro de 12.900? 1 vezes 10.000, 10.000 para 12.900, vai sobrar 2.900, certo? Uma vez que eu coloquei a vírgula, eu posso acrescentar um zero. Daí eu vou ficar aqui com 2.900, acrescento mais um zero, vou ficar com quanto? Daí, 1 vezes 10, 2 vezes, vou ficar com 29.000. Daí, 2 vezes 10, 20. 20 para 29, ainda faltam 9, certo? Daí vai sobrar aqui para mim 9.000, certo? Uma vez colocado o zero, eu posso acrescentar mais um zero. E daí, 9 vezes 10, eu tenho quanto aqui? 90.000. Isso daí quer dizer que esta alternativa também está correta. Agora, eu tenho aqui 267 dividido por 10. Daí, eu comecei aqui, ó, 267 é maior que 10. Então, 2 dá para dividir por 10? Não, mas 26 dá. Quantos 10 cabe dentro do 26? 2. 2 vezes 10, 26. Para 26, 2 vezes 10, 20. Para 26 sobrou 6, certo? Abaixo o 7, fiquei com 67. 6 vezes 10, 60. Para 67, me sobrou 7. Uma vírgula, acrescentei, fiquei com 70. 7 vezes 10, 70. Para 70, nada. Deu uma convergência aí, vamos lá. Nós falamos que a alternativa C era 1, 2 e 3. Então, presta atenção, tem um erro aqui, olha, tá certinho. Então, a alternativa correta é a C, porque o item 4, ele tá falando que é 2,67. E nós vimos lá que tem que dar 26,7. Então, a alternativa correta no caso da 2 é a C. Vamos para a questão 3. Aqui ele quer calcular 4/5 de 65. Como que eu faço para calcular uma fração de 1 inteiro? Primeiramente, nós pegamos resolução, calcular 4/5 de 65. O que eu tenho que fazer? Pegar o 65 e dividir pelo denominador, que é 5. A hora que eu divido 65 pelo denominador da fração, que é 5, 65 dividido por 5, ele me dá 35. Feita essa divisão, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar pelo numerador da divisão. Aqui no caso, 35 vezes 4. 35 vezes 4, 140, que é o nosso resultado, certo? Então, 3/4 de 65 é 140. Questão número 4. Determine qual das opções abaixo não é equivalente a 11/12. O que é equivalente? Frações equivalentes é quando eu multiplico tanto o numerador quanto o denominador por o mesmo número. Daí eu encontro uma fração equivalente. Então eu preciso saber quais desses 4 itens não é equivalente a 11/12. Daí eu venho no item A.
eu tenho 22 24avos. Isso daí quer dizer que eu multipliquei 11 e o 12 por 2. 11 vezes 2, 22. 12 vezes 2, 24. Então, 22 24avos é equivalente a 11 dozeavos. Daí eu venho aqui, 121 e 132. Eu preciso saber se essa fração é equivalente. No primeiro caso, aqui no item A, eu multipliquei aqui essa fração. Agora, nesse caso, eu preciso saber por quem que eu dividi, que eu posso dividir o 121 e o 132 para saber se essa fração é equivalente. Vamos lá aos resultados. Então, o que nós fizemos aqui? Aqui, primeiramente, multiplicamos no item A por 2, achamos a fração equivalente. No item 2, nós multiplicamos por 11, tanto o numerador quanto o denominador. Achamos 121 e 132. É equivalente. No item C, nós multiplicamos por 20. Então, dá 220 e 240avos. É a única fração que não deu para multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo número foi a 164, 180, tá? Se eu multiplicar ela por algum valor aqui, ou se eu fizesse ao contrário, viesse dividir, eu não ia chegar no 11 dozeavos. Então, eu preciso, para eu ter uma fração equivalente, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter um número, e a hora que eu multiplique o numerador e a hora que eu multiplique o denominador, me dê os resultados. Nesse caso, eu não consegui multiplicar o 11 e o 12 por mesmo número para dar o 164. Vamos à questão 5. Usando o método das divisões sucessivas, simplifique as frações. Simplificação de frações. Aqui o caso é o inverso da frações equivalentes. Nas frações equivalentes eu posso tanto multiplicar quanto dividir, mas normalmente a gente multiplica. Nesse caso a gente vai simplificar. Eu tenho que encontrar um número que divida o 18 e o 42 ao mesmo tempo, o número que divida o 24 e o 32 ao mesmo tempo e o número que divida o 4 e o 20 ao mesmo tempo. Daí o que nós fizemos? Pegamos e dividimos no item A, numerador e denominador, por 6. Olha lá, 18 dividido por 6 dá 3, 42 dividido por 6 dá 7. Tanto o número 3 quanto o número 7 são dois números primos. Quando eu tenho uma simplificação e aparece o número primo, é porque aquela fração já é irredutível. Não existe mais nenhum número que eu venha dividir, que eu consiga dividir o 3 e o 7. Item B, 24 32avos, dividimos por 8. 24 dividido por 8, 3. 32 dividido por 8, 4. 3 já é um número primo, então nós já temos 3 quartos, uma fração irredutível. 4 20avos. 4 dividido por 4, 1. 20 dividido por 4, 5. 1 quinto. 5, número primo, já temos uma fração irredutível. Então, quando eu estou fazendo uma simplificação de fração e eu chego num número primo, já cheguei na fração irredutível, não vou encontrar nenhum outro valor que vá fazer essa divisão. Questão número 6. A figura mostra duas barras idênticas de chocolate que foram divididas, cada uma delas em partes iguais. A área destacada representa a quantidade de chocolate consumida por uma pessoa. A quantidade total de chocolate consumido, indicado na figura, pode ser representado por um número racional, na forma fracionária ou na forma decimal. Quais são esses números? Bom, o que é número racional? Todo número que é escrito na forma de fração. O que é um número fracionário? Um número escrito na forma de fração. O que é um número decimal? Um número que contém vírgula. Então, nós temos aqui A, B, C e D. Somente uma será correta. Vamos à resolução? Pegamos e somamos as partes das barras que foram consumidas. Primeira barra, 5 oitavos. A barra foi dividida em 8 partes e foi consumida 5 partes. E a segunda barra, 3 quartos, ficando assim. Como eram duas barras de chocolate que estavam divididas em partes diferentes, nós temos que somar essas duas barras para ver quanto que é o todo.
Daí o que nós fizemos? 5 oitavos mais 3 quartos. Soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Numa soma de fração com denominadores diferentes, nós temos que encontrar um denominador comum. Há vários métodos. Hoje eu vou fazer aqui o mais simples. O que nós fizemos aqui? Nós multiplicamos denominadores. 8 vezes 4 deu 32, que é o novo denominador. E depois nós vamos multiplicar a fração inclusa, sempre começando da esquerda para a direita. Então, olha lá, 5 vezes 4, 20. 3 vezes 8, 24. Daí eu somo 20 mais 24, eu fiquei com 44 32 avos. 44 32 avos não é uma fração irredutível. Daí eu preciso fazer a simplificação. Daí nós temos aqui 22 dividido por 2 e 16 dividido por 2, 11 oitavos, tá? Que é a alternativa. Vamos voltar lá com a nossa alternativa, 11 oitavos, que é a alternativa D, que corresponde a 1,35. Vamos a certo. Multiplicação de frações. Multiplicações de frações é fácil, é só multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Daí fica assim, olha, eu tinha lá 3 quintos vezes 7 oitavos vezes 1 oitavo. 3 vezes 7, 21, 21 vezes 1, 21. 5 vezes 8, 40, 40 vezes 3, 120. Então eu tenho 21, 120 avos. Já é uma fração irredutível, não aceitando mais simplificação. 8. De acordo com a reta abaixo, diga em quais países está mais frio. Reta dos números inteiros. Números negativos é porque a temperatura está abaixo de zero, está muito frio. Números acima de zero positivo é porque está um pouquinho mais quente. Então, olhando aqui o nosso gráfico, a menor temperatura está aqui na Islândia, com menos 40 graus. Então, essa é a nossa resposta. Aqui, resolva as expressões abaixo. Lembrando que em expressões numéricas de números inteiros, nós temos que somar e subtrair, certo? Aqui é só soma e subtração. Se tiver multiplicação e divisão, nós temos que colocar. Aqui eu falei como que se faz uma expressão numérica, quem a gente resolve primeiro. Então, vamos lá no item A. Cadê o item A aqui? Nós temos lá menos 5 mais 8 e mais 12 é igual a 125. Se a gente voltar aqui, nós tínhamos uma multiplicação aqui. Números positivos fica positivo, então mais com mais, 2 vezes 4, 8. Por isso que aqui você tem esse mais 8. Daí somou o resto, deu mais 25. Desculpa. Aqui no item B nós temos uma divisão, menos 10 com mais 2, menos com mais dá menos, 10 dividido por 2 dá menos 5. Daí aqui, olha, na solução, menos 15, menos 6, menos 5, menos 31. E no item C, nós temos aqui mais com mais, então dá mais, 5 vezes 3, 15. E mais com mais dá mais, 2 vezes 2, 4, então mais 15 e mais 4. Na solução, nós temos aqui mais 2, aqui mais 5, mais 3, que dá 15. E no final aqui mais 23, mais 15, mais 4, mais 32. E por último, a 10 aqui, efetuando as multiplicações e divisões. Bom, regrinha de sinal, multiplicação e divisão tem que ter regrinha de sinal aqui. Mais com mais vai dar mais. 15 dividido por 3, mais 5. Aqui, menos com menos, mais. O mais com menos, menos. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 2, 60. Que é a nossa solução. E assim termina a nossa devolutiva. Espero que tenha ajudado. Foi um pouquinho rápido. Da próxima vez a gente vai tentar fazer mais devagar.